Minha gente, ao vivo, para trazer ao Face Live informações importantíssimas sobre uma doação que o governo, com a participação de suas forças na Câmara Federal e no Senado da República, pretendem doar para as companhias telefônicas. A doação é fantástica, segundo uma avaliação não minha, mas do Tribunal de Contas da União. Os bens que se pretendem doar chegam a 105 bilhões de reais, podendo, segundo o Tribunal de Contas da União, na sua auditoria, ultrapassar esse valor. Além disso, há cerca de 35 bilhões de multas impostas pela Anatel às companhias telefônicas que podem ser revertidas. Esse processo não passou pelo plenário da Câmara dos Deputados. Passou por uma comissão especial terminativa. Depois, no fim do ano, ele foi para uma outra comissão especial terminativa no Senado da República. A meu entender, os parlamentares que votaram a admissão dessa doação tinham poucas informações. Eu mesmo não tinha informação alguma quando fui avisado que essa barbaridade estava sendo aprovada e que poderia ir para a sanção do presidente da República. 2 senadores tomaram a iniciativa regimental de pedir que essa decisão da comissão fosse ao plenário. O senador Pimentel e a senadora Vanessa Graziotin. Para o meu espanto, a secretaria da mesa, seguramente por orientação do presidente do Senado, passou a não aceitar esse recurso ao plenário. Eu fiquei espantadíssimo. E então, junto com alguns outros senadores, recorremos no mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal. Ele ficou, durante o recesso, na mão da presidente, a ministra Carmen Lúcia. E ela determina a paralisação desse processo até o julgamento final, porque estava no recesso. No seu despacho, ela diz, inclusive, que qualquer medida definitiva, ou seja, o envio para a sanção do presidente da República, poderia ser considerada como uma agressão, uma fraude à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Daí tínhamos a eleição do presidente do Senado. Nós fizemos uma lista de 8 pontos que nós gostaríamos que fossem implementados no sentido da democratização do Senado Federal. E o senador Eunício, que já foi ministro das Comunicações, num primeiro momento me disse que não sabia exatamente o que significava essa doação. Mas depois, conversando com ele, ele disse que, no seu entendimento de ex-ministro, ele se comprometia conosco de, assumindo a presidência do Senado numa eleição, mandar esse processo todo para o plenário. No plenário ele seria amplamente discutido. A auditoria do Tribunal de Contas da União seria informada aos parlamentares, aos senadores. E nós iríamos verificar realmente o que há por trás disso. Vocês imaginem, o Brasil em crise e uma doação que certamente pode ultrapassar 130 bilhões de reais para as companhias telefônicas que estão quebradas. Essas companhias têm uma concessão, da época do Fernando Henrique. E a concessão previa que elas pudessem usar toda a estrutura brasileira de cabos, de edifícios em vários estados, em capitais, para implementar a telefonia, a fixa e a móvel. Pois muito bem, numa concessão, quando ela termina, todo esse patrimônio reverte para o concedente, o poder concedente. Ele voltaria para a União. E o que eles estão pretendendo é transformar esta concessão numa autorização. A Anatel não teria mais autoridade sobre o sistema de telefonia, fundamentalmente o sistema de telefonia fixo. E eles não teriam que devolver mais nada, ficavam com isso incorporado ao seu patrimônio. Minha gente, é uma coisa espantosa, teria que ser muito discutida. Mas de repente, não mais que de repente, assim, nós tentamos falar com o senador Renan sobre isso várias vezes e não conseguimos um diálogo. Nós fizemos o requerimento regimental
para que isso voltasse ao plenário, porque seria natural. Se há uma dúvida, vamos discutir com mais profundidade, esclarecer o que está acontecendo. Mas não. No último dia do recesso, à tarde, ele determina que isso vá para a presidência da República para ser sancionado. Quando nós entramos com os requerimentos, que não foram acatados, e entramos no Supremo Tribunal Federal, parece que já havia, com o ministro Kassab, marcada uma cerimônia para a entrega e a doação para as companhias telefônicas. Isso tudo foi interrompido. Mas no último dia de recesso, antes que assumisse o senador Eunício, que estava comprometido em levar essa discussão para o plenário, e no plenário se discute um dia, dois, não haveria grande problema se a coisa fosse clara, limpa, transparente. Mas antes que ele assumisse, no recesso ainda, o presidente Renan manda esse processo para a sanção do presidente da República. Minha gente, eu estou estupefato com isso tudo. Vejam bem, o que é que está acontecendo, na verdade, em torno desta coisa toda. Eu vou ler para vocês aqui alguns pontos de uma análise que foi feita pela nossa assessoria técnica. Entrega graciosa de telefonia, Teles, todas em parceria com o capital de multinacionais, de um patrimônio público orçado inicialmente em 100 bilhões de reais, mas que na verdade não existe um levantamento real e preciso do valor. A Anatel nunca fez uma auditoria de bens, denominados bens reversíveis. Aliás, nesse processo todo nós tivemos a informação que o atual presidente da Anatel tinha uma consultoria que trabalhava para as teles antes dele assumir a presidência da Anatel. É uma coisa que tem que ser verificada com cuidado. E os chamados bens reversíveis, que deveriam retornar no fim da concessão, são transformados numa autorização em bens definitivamente de propriedade da empresa. Mais de 100 bilhões, 105 bilhões no cálculo de 2013 do Tribunal de Contas da União. Mais 35 bilhões de reais de multas. Parece que 2 bilhões de multas já haviam sido pagos. De presente para as companhias telefônicas privadas. É uma coisa realmente inacreditável. Eu estou aqui perdendo a relação, eu estou olhando num computadorzinho pequeno aqui, mas vamos à frente. Estou abrindo de novo aqui. Então, essa entrega é uma coisa extremamente séria. Doação de patrimônio público é muito séria. A Anatel nunca controlou isso. Cá entre nós, essas agências não servem para nada além de favorecer as empresas privadas e não defendem nunca o interesse público. Essa doação graciosa de patrimônio público é ainda maior, visto que toda a expansão de infraestrutura necessária para a continuidade e qualidade dos serviços feitos pelas teles, por obrigação contratual, deverão retornar à União também na qualidade de bens reversíveis. A Anatel nem tem conhecimento dessa nova rede, a maior parte composta por fibra ótica. Enfim, é uma coisa realmente incrível. E isso facilita a formação de um monopólio internacional de comunicações, que pode tirar o Brasil do ar de uma hora para outra, segundo os interesses que eles venham a ter, sem nenhuma possibilidade de fiscalização. A telefonia fixa fica completamente privatizada. Ninguém controla mais. E a privatização do sistema de radiofrequência e posições orbitais, posicionamento dos satélites, bem único e finito, com prejuízos à União devido à perpetuação de frequências e criação de revenda, numa clara afronta ao princípio da honestidade e da boa-fé. Minha gente, é uma coisa terrível, são danos ao erário e nós temos que mudar esta fórmula. As companhias que estão em dificuldade, mas em dificuldade está o Brasil, que quer acabar com a Previdência, quer diminuir salário mínimo e vai doar essa quantia de 130 bilhões de reais para empresas privadas. Quando nós entramos com o mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal, a ministra Carmen Lúcia deixou claro que ela não admitiria uma mudança que consideraria uma fraude contra a jurisdição do tribunal. Falei com a ministra hoje à tarde e depois de ter conversado comigo,
eu coloquei com clareza a minha posição, a dos senadores, a nossa preocupação. Esse assunto tem que ser discutido em profundidade. A ministra disse que tomaria uma providência até segunda-feira. A minha assessoria, eu não sei se certa ou equivocadamente, me informou agora há pouco que a ministra mandou para o ministro Barroso o processo de mandado de segurança, essas informações últimas que nós acrescentamos. Porque isso estava com o ministro Deori Zavascki, que morreu. Minha gente, por que eu trago isso para o Face Live? Porque parece que o Brasil esqueceu disso. Não se fala mais disso nas redes de televisão. 130 bilhões de dólares dá 3 ou 4 mensalões. É muito mais do que o furo conhecido da Petrobras, entre comissões, pichulecos e tudo mais. Isso está passando batido. Como é que isso não é discutido no plenário da Câmara e no plenário do Senado? Como não se franqueia isso para informações mais claras, para a transparência? A impressão que eu tenho, e é apenas uma impressão, não é uma afirmação, é uma suspeita, é um medo que eu tenho, que isto seja a contrapartida do apoio que o atual governo, que é do meu partido, do PMDB, tenha recebido por ocasião do impeachment da presidenta Dilma. Está me parecendo uma coisa muito estranha, está cheirando muito mal. Eu, nessa conversa com vocês, eu coloquei o essencial. Quando você não tem tempo, o que no Face Live, conversando com pessoas que não são especializadas na área, se tornaria enfadonha, a minha conversa se tornaria enfadonha, você coloca o essencial e deixa o acessório. Mas eu estou trabalhando num discurso completo e detalhado para fazer no plenário do Senado, daí sim com o apoio da internet, do Face Live, do Twitter, do live stream e da própria TV Senado e do rádio, para informar ao Brasil o que está acontecendo. Eu estou perplexo, minha gente. É rigorosamente inaceitável que um negócio desse vulto, negócio, eu disse, numa concessão, porque pode ser e aparenta ser realmente uma grande negociata, seja feita a revelia do plenário e com essa absoluta desinformação. O que faço eu aqui? Eu dou consequência ao meu mandato. Eu fui eleito pelos paranaenses para defender os interesses do Paraná e os interesses do Brasil. É o que eu estou fazendo. E gostaria muito que esse meu Face Live fosse informado às autoridades do Ministério Público Federal. Afinal de contas, eu, como senador, e o próprio Ministério Público Federal existem para defender os interesses do Brasil. Mas, de qualquer forma, se a última informação que eu recebi for correta, estamos aguardando uma posição do ministro Barroso. Ele vai ter que analisar alguns problemas que ele pode dizer que são interna corporis, mas não são, mas sempre remanescerá a absoluta inconstitucionalidade. A concessão é reversível, a autorização não seria, e não se pode transformar uma concessão numa autorização, numa lei feita à revelia do conjunto da Câmara e do Senado e à revelia da opinião pública brasileira. Alguma coisa há por trás disso, e eu levanto isso agora, acredito que com a clareza suficiente para esse momento, no Face Live para todo o Brasil. Obrigado, minha gente. Eu peço aos meus amigos dos blogs que aproveitem esse meu texto, editem, talvez tenha sido um pouco longo, mas o país tem que discutir e dar a necessária transparência para isto tudo, que parece, numa linguagem usada pelo ex-presidente Lula, uma maracutaia.